E será que o live action de Tico e Teco, Defensores da Lei, é um bom live action ou será que é um live action genérico? Vem comigo que no vídeo eu vou trazer a crítica do filme Tico e Teco, Defensores da Lei. E chegou agora no Disney Plus o live action de Tico e Teco, Defensores da Lei. E pra você que caiu de paraquedas aqui deve estar pensando, como assim um live action de Tico e Teco? É parecido com que live action pra fazer isso? Não é parecido com, por exemplo, o que lançou o Tom e Jerry do ano passado, que realmente eles pegaram os dois personagens e colocaram nesse universo como se fosse só um live action mesmo de Tom e Jerry. Aqui em Tico e Teco, eles foram mais para o lado de um filme que eles referenciam mais de uma vez dentro do próprio longa, que é Uma Cilada para Roger Rabbit, que era aquele filme onde praticamente existiam os desenhos, mas como se fosse na vida real, como se os programas que a gente assistisse, eles realmente existissem, eles realmente produzissem aqueles desenhos e através disso misturassem vários universos de várias coisas diferentes, desde personagens clássicos de desenhos até personagens clássicos de filme, uma mistura como assim era Uma Cilada para Roger Rabbit. Eu diria que até uma mistura maior, porque realmente tem coisas aqui que afeta diretamente a história do Tico e Teco, algo que não acontecia em Uma Cilada para Roger Rabbit. Eu acho que esse é o grande trunfo e que fez com que Tico e Teco era um filme que até sexta-feira ninguém se importava com ele, ninguém ligava que ia ter um filme live action do Tico e Teco, virasse uma das coisas mais comentadas no último fim de semana. Porque a quantidade de referência, a quantidade de personagens de vários universos, com várias texturas, com várias animações, fez com que esse filme chamasse atenção. E essa realmente é a melhor parte do filme. Essas referências que vão aparecendo, essas brincadeiras que eles fazem com vários universos. Isso ajuda com que, principalmente, as piadas funcionem bem. As piadas desse filme funcionam tanto para um pessoal mais velho, como para um pessoal mais jovem, que provavelmente não vai pegar todas as referências, não vai entender todos os personagens que estão em tela, mas mesmo assim é legal ver como eles conseguiram misturar bem esse humor e fazer com que vários personagens de vários filmes fizessem parte do filme do Tico e Teco de uma forma natural. E isso também ajudou em uma outra coisa do filme que eu tava bem preocupado, porque um dos dois personagens principais, ele tá como se fosse uma animação, e o outro tá como se fosse uma animação em 3D. E eles explicam no filme porque isso acontece, tem toda uma explicação e faz parte da história, mas se só acontecesse se estivesse no universo normal, ia gerar uma sensação de estranheza muito grande. Já que existem vários universos, existem vários personagens com texturas diferentes, acabou fazendo que até esses dois personagens com texturas, com um 3D e outra animação, não ficasse ruim em tela, ficasse natural e quem tá assistindo gostasse de ver aquilo. Eu também gosto bastante dessa ideia que já tinha numa Cilada para Roger Rabbit, eles usam aqui, que seria toda essa ideia de pegar esse universo que a gente assiste e ele existe na vida real. Então o Tico e o Teco no Defensores da Lei, da série animada, eles são atores lá, então fora eles têm sua vida como personagens normais, assim como aconteceria com qualquer desenho, qualquer filme. Isso é muito interessante e muito bem feito. Então o Tico e Teco, eles são atores que fazem uma série animada que fez bastante sucesso, e isso eu gostei bastante também, porque eles conseguiram dessa forma sair do famoso remake, reboot, continuação. Eles fizeram meio que uma continuação espiritual de Tico e Teco, se assim você quiser dizer. E foi interessante também. Mas, como eu falei, é muito interessante todas essas referências a todos esses universos, todos esses personagens que todo mundo cresceu assistindo e vendo. Mas aí é que entra a grande cilada de Tico e Teco, Defensores da Lei pra mim. Porque, se você parar pra analisar, é legal ver as referências. Elas te empolgam e é muito bom você ver, se divertir com aquilo. E isso, obviamente, vai funcionar para as crianças. E isso não é uma coisa que desqualifica o filme. Mas quando você está analisando um filme, você tem que ir além disso. Você tem que pensar no filme além disso. Porque isso aí acaba até, essa característica de ter todos os personagens, acaba até escondendo o problema do filme, que é o seu roteiro bem limitado. Em falas, em alguns momentos, até que eu falei, tem muita piada que funciona, mas tem muita piada que não funciona. A química do Tico e Teco em tela é legal, mas, por exemplo, não é o tempo inteiro que funciona, um irrita muito o outro pra gente, e já que isso acaba incomodando sim pra quem tá assistindo. A história não é super inteligente, a história não é super inventiva, e no momento final, no terço final do filme, se parar pra analisar, que é o momento onde o filme cai de cabeça na história e tenta deixar um pouco de lado, mas colocar várias referências, é o pior momento do filme. É o momento onde ele fica mais chato, mais desgastado, mais difícil de se assistir. O final do filme não é terrível, o filme é uma aventura, é simplesmente uma aventura, uma investigação, é como se realmente fosse eles investigando ali na vida real. Só que o problema
Se você sai do filme e não pensa muito nele, você fala, nossa, eu achei esse filme fantástico por causa das referências e tal. Mas quando você vai além da referência, quando você pensa no filme, no roteiro e em tudo isso, você vê que o Tico e Teco não é um filme ruim, não é uma história terrível, não é uma história mal feita, é uma história simples e sem muita inventividade. Mas mesmo assim, isso acaba refletindo, porque você tem que parar para analisar uma coisa simples. Quando você for reassistir o Tico e Teco, você for reassistir esse live action e você parar pra pensar que você já sabe todas as referências que vão ter, todos os personagens que vão ter, você não vai ter mais esse fator surpresa que esse filme teve. Sem ter esse fator surpresa, que é o mérito dele ter conseguido fazer esse fator surpresa e esconder do público, o filme vai cair muito de qualidade. Porque você vai parar de pensar só nas referências que estão colocando ali, e vai parar pra pensar no roteiro, vai parar pra pensar na animação ali que tá acontecendo, vai parar pra pensar na história, e você vai ver que esse filme, em alguns momentos, ele é um pouco maçante, ele é um pouco chato, sem contar que a história não é tão criativa. E esse filme também tem mais um problema grave que me incomoda. Eu gostei muito da textura de vários personagens, como eu falei, mas os personagens humanos que aparecem no filme, quando estão dialogando, interagindo com os personagens animados, é uma coisa terrível. Fazia tempo que eu não vi um filme que não conseguisse realmente... Isso é culpa da direção. O diretor não conseguiu dirigir bem os atores humanos para conversar bem com as animações. Sempre são olhares perdidos de um lado pro outro. Às vezes os humanos estão olhando muito acima do que a animação tá. Me lembrou muito a cena, por exemplo, só pra você ter uma noção de que eu tô falando, do live action da Bela e a Fera. Quando teve a música Be Our Guest, que é uma música bem famosa do filme, e a Emma Watson, que é a Bella no filme, ela fica perdida na cena. Você vê que ela fica com o olhar perdido, não sabe o que está acontecendo. E aqui acontece a mesma coisa com todo mundo. Toda a interação de humano com animação é algo patético. Eles não conseguem realmente ter uma boa interação, e isso também incomoda bastante e tira um pouco de um fator importante do filme, que é pra você realmente sentir que aquilo é meio que real, que tava funcionando ali. E isso me incomodou também. Sem contar a trilha sonora, que tem momentos legais, é legal ver eles cantando a trilha deles da série e tal, mas que também poderia ser mais empolgante, de um filme que não é ruim. É um filme simplesmente mediano, que se você parar pra analisar, além das referências, você vai perceber que é um filme que dá pra assistir, dá pra passar o tempo, mas que, pelo que eles fizeram ali, se fosse além da referência e fizesse uma história um pouquinho melhor, um pouquinho mais criativa, esse filme não seria simplesmente mediano. Ele seria um filme muito bom de assistir, reassistir, por causa da história e por causa das ótimas referências que eles fazem o tempo inteiro. Concluindo, o live action de Tico e Teco, Defensores da Lei, é um filme divertido que dá sim pra passar o tempo, mas se você analisar ele além das referências, você vai ver que eles podiam ter feito muitas coisas melhores ali. Tanto em relação à história, relação em personagem, em relação até à direção, que pra mim teve alguns momentos que me incomodou bastante. E por isso que eu fecho Tico e Teco, Defensores da Lei, com uma nota 6 de 10. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do live action Tico e Teco, Defensores da Lei? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria pra ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.